Olá, meu querido, tudo bem? Deus te abençoe. Eu vou entrar num conteúdo aqui com você muito sério e eu quero que neste momento você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, porque nós vamos falar sobre o poder da palavra e nós vamos falar sobre treinar a mente e usar as palavras corretas no mundo espiritual. Deus te abençoe. Vamos para o conteúdo. Olá, a paz do Senhor, Deus abençoe você, a sua casa e o seu lar. Sou o Bispo Alisson Baldin de Paulo. Eu quero orar com você daqui a pouquinho, mas antes de eu orar com você, eu quero trazer uma palavra. Nós estamos aqui no segundo capítulo da série A Poder nas Nossas Palavras, né? Lá em Hebreus, eu vou ler para você aqui, em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus me afirma o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Lá em Provérbios 18, 20 e 21 diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gastam de usá-la comerão do seu fruto. Bom, lá em Tiago também nos diz assim, capítulo 3, versículo 2: todos tropeçamos. De muitas maneiras, se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O que a palavra de Deus ela está dizendo para mim neste momento, com esses textos bíblicos? Bom, a palavra do Senhor está dizendo que o poder da palavra ela é viva, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando a Bíblia diz em Hebreus que ela é viva e eficaz, ela está de fato realmente dizendo que essa palavra tem vida. Ela pode trabalhar, ela pode gerar, ela pode criar, ela pode realizar. Bom, tudo quanto nós realizamos em nossa vida, existe a palavra por trás dela. Tudo. Para você entender, as guerras começam por causa de palavras, os casamentos se iniciam por causa de palavras, um relacionamento, uma amizade, ela tanto começa quanto termina por causa de palavras. Uma situação familiar também é desenvolvida por causa de palavras, seja ela boa, seja ela ruim. Experiências podem ser proporcionadas para mim e para você por causa de palavras. Uma palavra ela tem o poder da vida e o poder da morte. Ela penetra na alma e divide aquele sentimento bom ou ruim. A palavra ela tem o poder de gerar expectativa ou gerar desânimo. A palavra de Deus ela tem o poder de unir povos e destruir povos. Nós temos que entender que a palavra do Senhor gera esse poder em nossa vida. A palavra de Deus gera essa manifestação do Espírito em nós. E quando nós entendemos isso, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Deus começa a se manifestar. E eu quero falar com você sobre esse assunto. Eu quero perguntar para você, o que você exatamente tem falado na sua vida e tem gerado no mundo espiritual? Quando eu entendi que o poder da palavra pode decidir o meu futuro, eu comecei a trabalhar no mundo espiritual em favor disso. Eu comecei a desenvolver, eu comecei a regar, a plantar e regar no mundo espiritual em favor da minha vida pessoal, espiritual, financeira, sentimental e assim por diante. Em todas as áreas que eu reguei, trouxe um resultado eficaz, poderoso na minha vida. Muitas vezes não é fácil, porque nós temos que desenvolver essa habilidade, nós temos que treinar a nossa mente para poder falar palavras que são positivas. Quando eu entendi que nós somos a imagem e semelhança de Deus, quando eu entendi que nós temos a capacidade de, no mundo espiritual, gerar vida e gerar morte, tanto em favor de outros quanto em nosso favor, eu pude perceber
que muitas pessoas elas têm as suas vidas, os seus sonhos frustrados e derrotados devidamente por conta própria, por culpa própria. Essas próprias pessoas destroem os seus sonhos. Bom, a Bíblia diz assim, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Isso significa que aquele que é sábio, ele tem o poder de edificar a sua casa. Aquela pessoa que é sábia, ela tem o poder de destruir ou edificar. Bom, o que você tem destruído ou o que você tem edificado? Mas o tolo, ele tem destruído projetos bons. Nós temos a força de destruir armadilhas malignas. Nós temos a força de destruir com palavras armadilhas satânicas. Nós temos a força no mundo espiritual de desenvolver o poder da fé. Nós temos a força de, no mundo espiritual, através da palavra, gerar vida. Nós temos essa capacidade através da palavra do Senhor. E Deus tem proporcionado isso ao ser humano. Bom, assim como nós planejamos, assim será realizado. A Bíblia diz que a igreja é ligada na terra, é ligada no céu. Isso me mostra o poder da unidade. Quando a igreja do Senhor se reúne e começa a mentalizar, a ligar palavras no mundo espiritual, propósitos no mundo espiritual na terra, ele é conectado ao céu. E isso nos acontece, isso vem se materializando na minha vida e na sua vida. Eu quero dizer algo muito sério e importante para você. Se você conhecer o poder da palavra de Deus sobre a tua vida, coisas extraordinárias vão acontecer com você. Quando você começar a mentalizar o poder de Deus através da palavra e canalizando essa fé, coisas extraordinárias vão acontecer. Se você entender um pouco sobre a matéria e o mundo espiritual, você vai ver que a matéria obedece o mundo espiritual, ela obedece o mundo das ideias, no caso, né? Ela obedece às palavras. Quando nossa mente determina algo, o corpo simplesmente realiza. O corpo ele não está cansado, o corpo ele não está frustrado, o corpo ele vai até onde a nossa mente vai. O corpo ele faz até aonde a nossa mente é capaz de fazer. Quando eu entendo isso, coisas sobrenaturais começam a acontecer comigo. Bom, se é sobrenatural, obviamente foge da minha capacidade psicológica, mental, de compreender tal situação, a não ser se isso me for revelado no mundo espiritual. E algo sobrenatural deve ser vivido, deve ser experimentado, né? Não deve ser explicado. Ele simplesmente deve ser analisado, mas não explicado. Você deve entender como faz para ativar, mas você não deve buscar uma explicação disso, que é sobrenatural. Você deve conhecer um pouco o caminho. Como diz Paulo, em partes nós profetizamos e em partes nós conhecemos. Nós conhecemos em partes e profetizamos. Quando eu entendo que eu conheço uma parte, eu profetizo na outra, eu uso o meu conhecimento, o meu pouco conhecimento, para profetizar sobre o meu futuro. Quando eu começo a profetizar sobre o meu futuro, coisa sobrenatural começa a acontecer na minha vida, na minha casa e na minha história. Bom, talvez algumas pessoas vão criticar, talvez algumas pessoas não vão compreender, mas eu quero deixar algo bem claro para você, que se você fizer um teste de ficar meses sem soltar palavras negativas, de ficar meses sem ler coisas negativas, absorver na sua mente conteúdos negativos, você vai ver como os seus olhos vão se tornar uma luz poderosa, como a sua boca vai se tornar uma arma poderosa, como as suas mãos vão produzir mais, como a sua vida vai melhorar mais. Quando você ter esse poder e realizar isso, coisa sobrenatural vai acontecer. Jesus disse certa feita, cuidado para que os seus olhos, a luz que há em seus olhos, não se torne trevas. E quão profundas trevas serão? Como pode uma luz se tornar tão trevas? Bom, simplesmente porque ela se apaga, ela deixa de existir. Quando você deixa de ter fé, infelizmente a fé deixa de gerar algo sobrenatural. A obra sem fé ela é morta e a fé sem obra é religião, ela é morta. Nós devemos praticar com fé, nós devemos praticar com atitude
aquilo que a mente tem gerado em nossas vidas, em nossa casa. Se você puder compreender que a palavra tem o poder da vida, o poder de abençoar, o poder de amaldiçoar, você não vai usar as suas palavras de qualquer maneira. Eu quero ler um texto para você aqui. Do fruto da boca enche seu estômago, o homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Bom, que fruto você tem plantado com a língua, com a palavra? Você tem enchido a sua alma, preenchido a matéria? Você tem restaurado riqueza ou você tem absorvido riqueza? Ou você tem criado miséria na sua vida? Muitas pessoas vivem uma vida miserável devido ao que elas creem, devido ao que elas acham, devido ao que elas falam e devido ao que diariamente elas professam sobre si mesmas. Muitas pessoas dizem, Deus abandonou. Não é Deus que nos abandonou, somos nós que o abandonamos. Muitas vezes algumas pessoas dizem, Deus não se lembra de mim, Deus se esqueceu de mim, Deus não me quer na sua presença. Isso está totalmente errado, até um pensamento maligno. Você não deve dar atenção a esse pensamento. Você deve crer, Deus, Ele enviou o seu Filho amado por causa de mim. Então eu vou profetizar o sobrenatural sobre mim. Eu creio que o Senhor é meu pastor e nada sentirei falta, porque Ele é aquele que me supre em todos os momentos na minha vida. Bom, eu posso ter fome, eu posso ter escassez, eu posso passar privações, mas se eu tiver Deus, eu não terei falta de nada, porque Ele proverá tudo para mim no tempo certo, e Ele será o meu guia, o meu consolo, Ele será o meu Senhor, Ele irá me abençoar. Se você crê nessa palavra, você vai receber a presença dEle neste momento. Eu quero que você use o poder da palavra. Primeiro, eu vou te ensinar algo. A palavra tem o poder de gerar, de criar. Quando Deus disse, haja luz, a luz veio a ser criada. Quando Ele disse, haja luz, Deus disse que haja separação no firmamento, né? Que haja a separação das águas da terra e assim por diante. Bom, assim aconteceu. Quando Deus disse para a terra ser gerada, ela foi gerada. Tudo através da palavra. E nós temos a mesma essência. Dentro deste globo, nós temos a mesma autoridade. Nós geramos bênçãos e maldições. Então, a Bíblia diz que seremos julgados pelas nossas palavras. Bom, o que você tem produzido para a sua vida e para a vida dos demais que te rodeiam ao seu redor, na sua casa, na sua família, seus parentes, seus amigos, seus colegas e assim por diante. O que você tem gerado para eles? Bênção ou maldição? Que você tem alimentado? Ódio, ira, contenda, raiva, porfia, inveja, ganância? Ou você tem alimentado longanimidade, paz, amor, esperança e assim por diante na sua vida? Bom, eu quero que você entenda que isso aqui não é um vídeo de autoajuda, mas isso aqui é um vídeo que pode mudar a tua história. O poder da palavra vai se materializar na sua vida se você acreditar. Quando você usar a palavra de Deus, orada, e quando você usar a palavra do Senhor com autoridade na sua boca, coisas extraordinárias vão começar a acontecer na sua vida. Porque eu quero profetizar também sobre você. Bom, primeiro, então você tem que entender que você está alimentando, está criando. Segundo, você tem que saber o que você está criando. E você não pode criar qualquer coisa. Terceiro, há poder nessas palavras, principalmente usando a Bíblia. Quarto, quando eu compreendo todas essas coisas, eu começo a viver o sobrenatural. Quinto, o sobrenatural começa a se materializar na minha vida em forma de bênção, quando eu sou alguém disciplinado nas palavras. Se você conseguir frear a sua língua, frear os seus pensamentos, treinar a sua mente, coisas sobrenaturais irão acontecer na sua vida, no nome de Jesus. Bom, use a palavra de Deus. Tudo quanto você falar irá prosperar, porque a Bíblia diz que nenhuma arma preparada ou forjada contra você terá sucesso. Então, se você crê nisso, pode os seus inimigos se levantarem e nada irá acontecer com você, porque Deus irá te guardar. Mesmo que te joguem numa fornalha, na cova dos leões e assim por diante, te persigam, Deus irá te livrar de todo mal. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero fazer um momento de oração em que o sobrenatural
venha acontecer na sua vida. Deixa eu orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar, Senhor, com este irmão e com esta irmã, que vai a partir de hoje começar a usar o poder da palavra. Eles vão começar a materializar a palavra, Senhor. No próximo vídeo, eu estarei falando, meu Deus, sobre a palavra que cura e a palavra que liberta. Meu Deus, então que o Senhor venha abençoar cada um no nome do Senhor Jesus, Pai. Que haja provisão, que a partir de hoje eles possam treinar a mente. Eles possam treinar a mente para poder usar as palavras com sabedoria, através do Evangelho e do nome do Senhor Jesus, Pai. Então, em nome de Jesus, que haja graça, paz e esperança, que haja a manifestação do poder do Espírito Santo na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, o Espírito te ilumine, treine a sua mente para usar as palavras com sabedoria e veja o resultado extraordinário na sua vida. Deus te abençoe. Graças a Deus.